o tema da mensagem de hoje é: quem vai ser arrebatado? É interessante porque as pessoas discutem muito o tempo do arrebatamento. Alguns acreditam que ele virá antes da tribulação, dentre os quais eu me incluo. Outros acreditam que o arrebatamento será no meio da tribulação. Outros dizem que será no final da tribulação. Mas pouco se fala a respeito de quem vai ser arrebatado. E a mensagem de hoje, queridos, é estritamente voltada para responder essa pergunta: quem vai ser arrebatado? Será que nós estaremos lá? Então vou começar falando para vocês sobre o arrebatamento e o livro das lembranças, ou livro de memórias. Este é um texto que ele é singular, ele é o único texto na Bíblia que menciona este livro, o livro de memórias, ou livro de lembranças. No hebraico é Sefer Zikaron. Diga Sefer Zikaron. Zikaron é lembrança, memória. É de onde vem a palavra Zacariah. Zacariah significa Deus se lembra. Então o texto de Malaquias capítulo 3, 16 e 17 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito. Esta frase, memorial escrito, é livro de memórias, ou livro de lembranças. No hebraico, Sefer Zikaron. Escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia é este, irmãos? É a grande tribulação, e eu vou provar para vocês. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Antes de eu entrar propriamente nesse texto, eu quero dizer que a Bíblia fala de muitos livros. E eu quero falar aqui de 6 livros mencionados na Bíblia que estão lá no céu. O primeiro é o livro dos vivos. O segundo, o livro da vida. O terceiro, o livro das lágrimas. O quarto, o livro das obras. O quinto, o livro dos 7 selos. E o sexto, o livro das lembranças, ou o livro das memórias. Então vamos lá, o livro dos vivos. Que livro é esse? Está lá em Salmos 69, versículo 28. E a palavra diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com justos. Toda pessoa que nasceu no planeta Terra está inscrita no livro dos vivos. Este livro não é o livro da vida, ele não é o livro dos que são salvos, ele é o livro de todos aqueles que nasceram no planeta Terra. Neste livro certamente você está. Então os rabinos dizem que este livro é o livro que fala dos destinos da nação não, dos indivíduos. Lá no Salmo 139, versículo 16, Davi fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, o livro dos vivos é o livro em que o indivíduo nasce no planeta Terra, ele já tem o seu nome inscrito, e neste livro está dizendo quantos dias a pessoa vai viver, qual o propósito de Deus para a vida dela. O segundo é o livro da vida do Cordeiro, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
O livro da vida só está inscrito quem confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador? Você está inscrito então no livro da vida. Amém? O terceiro livro é o livro das lágrimas. Salmo 56, versículo 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Então, os rabinos acreditam que há um livro onde todas as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos estão inscritos. E até eles afirmam que o número de lágrimas que Deus permite que cada ser humano sofra está ali também. O quarto livro é o livro das obras. Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Aqui é o juízo final, diante do trono branco. Então se abriram livros, diga plural. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, literalmente, o texto está dizendo que as obras de cada um são escritas em livros de obras, são plurais. Aqui é um plural porque, imagine escrever todas as obras de todos os seres humanos ao longo da história. Tem que ter muitos livros, eles serão abertos no dia do juízo. O quinto livro é o livro dos 7 selos. Quando nós falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós falamos de cada selo que era aberto. Mas a verdade é que no capítulo 5, versículo 1, nós aprendemos que este é um livro. E o livro naquele tempo, ele era na verdade um rolo, né? Que tinha selos por fora e por dentro. O livro estava fechado. Ele só será aberto nos últimos dias. Apocalipse 5:1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro, na verdade, ele determina o que vai acontecer no período da grande tribulação. É importante que você entenda que Jesus Cristo tinha um ministério tríplice: profeta, sacerdote e rei. Quando ele veio à terra, ele foi um profeta. Ele profetizou as coisas que iriam acontecer. Hoje, no período da igreja, a Bíblia diz que ele intercede por nós na presença do Pai todos os dias como sumo sacerdote. Então hoje ele é sacerdote. Mas quando o livro dos 7 selos for aberto, ali ele iniciará o seu ministério de rei. Então o livro dos 7 selos é o quinto livro. E o sexto livro é este livro de Malaquias. Diga, livro de memórias, ou livro de lembranças. No hebraico, Sefer Zikaron. Sefer Zikaron. Sefer é livro. Por exemplo, em hebraico, quando você fala escola, é Beit Sefer, casa do livro. É escola. Então, Sefer não é memorial. Sefer é livro. E Zikaron significa de memórias. Livro de memórias ou livro de lembranças. Agora, 3 perguntas se fazem quando a gente ouve falar desse livro. A primeira é: de quem Deus vai se lembrar? A segunda é: do que ele vai se lembrar? E a terceira é: por que Deus se lembra? E ao responder essas 3 perguntas, eu vou acabar mostrando para vocês algo que é uma revelação nova. Não fui eu quem descobriu. Ouvi do Perry Stone, e como sou um bom estudante do original, achei tremendo porque é totalmente verdadeiro. De quem ele se lembra? Gênesis 8, versículo 1, está falando do dilúvio. Quando o dilúvio estava acabando, o texto diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de
todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Quando fala que Deus se lembra, não significa que ele tinha esquecido, porque Deus não se esquece de nada. A palavra lembrar significa o momento em que ele estabeleceu para exercer uma bênção. Então, naquele momento que chegou, Deus se lembrou e determinou que o dilúvio tinha que acabar. E ele mandou um vento para que as águas baixassem. Amém? Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Mais uma vez aqui, lembrar significa estabelecer aquele momento para trazer a bênção. E Raquel então, que era estéril, concebeu e teve os seus gêmeos Esaú e Jacó. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, aqui Deus fala com Moisés que ele se lembrou do seu povo e das suas lamúrias e da escravidão lá no Egito. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mais uma vez, lembrar aqui significa estabelecer o tempo para a bênção. E a bênção, no caso aqui, era o chamado de Moisés para ser o libertador. Depois, 1 Samuel 1, 19 e 20 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel. Samuel significa Deus ouve, pois dizia: do Senhor o pedi. Mais uma vez a palavra lembrar-se significa estabelecer o tempo para que a bênção seja trazida, tá? É muito importante você entender que a palavra lembrança significa estabelecer um tempo para abençoar de alguma maneira. Então, de quem Deus se lembra? Do que ele se lembra e por que ele se lembra? A primeira resposta nós já vimos em Malaquias 3, 15 e 16. Então os que temiam ao Senhor, diga temer ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um livro de memórias ou de lembranças escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. De quem Deus se lembra, irmãos? Dos que temem ao Senhor. E de quem? Dos que se lembram do seu nome. Não é qualquer um que vai receber essa bênção. A segunda pergunta que a gente faz é: do que Deus se lembra? Em Atos capítulo 10, versículo 4, nós temos um episódio muito interessante. Cornélio foi o primeiro gentio que se converteu, um italiano. Deus gosta da Itália, irmãos. O primeiro não judeu que se converteu foi o italiano. E Deus manda Pedro até a casa dele, porque veja o que o texto diz: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de mim. Glória a Deus. Deus se lembra das nossas boas ações. Aqui eu quero fazer um parêntese, sabe? Tem tanta gente assim, ó, mão fechada. Pecado de avareza, meu irmão, é uma coisa séria. Uma pessoa que trabalhou na minha casa disse que ela trabalhou numa mansão que tinham 5 empregados e mais mordomo. Uma pessoa podre de rica. Sabe o que ela contou? Que ela tinha que levar
comida, porque a dona de casa não dava comida para ela. Todos os empregados tinham que trazer comida de casa. Você conhece alguém assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa avarenta, o dinheiro para você é um Deus. Deus não tem prazer no avarento. O generoso pode ser até pobre. Existem pessoas que são pobres, que quando recebem uma cesta básica, dividem com os pobres que estão ao seu redor. E existem ricos que têm dinheiro para 5 gerações e são incapazes de ajudar o seu semelhante. A avareza não combina com arrebatamento. Os avarentos não vão subir. A Bíblia está dizendo, em verdade, está dizendo que Deus se lembrou das esmolas que suspiram perante Deus, como aroma suave. Amém? Do que mais Deus se lembra? Do nosso testemunho, do testemunho da nossa fé, dos que lembram do seu nome, dos que falam de Jesus. Lucas 23, 42 e 43 diz assim, aqui a cena é o ladrão que está na cruz, morrendo, ele não teve tempo para fazer nada. O único ato de justiça que ele teve foi olhar para Jesus e reconhecer nele o Filho de Deus. Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Deus diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Do que Deus se lembra do dia em que você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus se lembra quando você fala para as pessoas que não conhecem a Jesus, que Ele é o caminho. Deus se lembra quando você fala na célula. Deus se lembra quando você traz um amigo para o culto para ouvir a palavra e diz, Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. Amém, irmãos? Então vamos pregar a palavra, porque Deus vai se lembrar disso. Mas a terceira pergunta que eu faço, que é necessário fazer para que nós tenhamos a resposta é, para que Ele se lembra? E o texto, eu vou ler de novo, Malaquias 3, 16 e 17, porque você vai ver que ele responde para que ele se lembra. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um livro de memórias escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí ele diz, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele fala, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Para que Deus se lembra? Para poupá-lo do dia de juízo que ele preparou. E eu quero mostrar para vocês, porque uma das maneiras de você entender é olhar o contexto. Será que o livro de Malaquias está falando da volta de Jesus, está falando do juízo que virá? Então abra lá, leia Malaquias capítulo 4, versículo 1. É no mesmo contexto. E a Bíblia diz, pois eis que vem o dia, e arde como a fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esta expressão, o dia do Senhor, em todo o Velho Testamento, fala desse período de juízo chamado de a grande tribulação. E a prova cabal para isto está no versículo 5 do capítulo 4. E o texto diz assim, Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, a vinda de Elias, todo judeu, confesso, ele sabe que o Elias virá antecipando a vinda do Messias. Você sabe que todo judeu, quando celebra a Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia
Porque eles dizem: vai que Elias vem agora, ele será recebido. Isso é tão claro na Bíblia, porque lá no livro de Apocalipse, Deus fala que vai levantar duas testemunhas. Uma dessas duas testemunhas certamente é Elias. Primeiro, porque está profetizado no Velho Testamento. Segundo, porque ele não morreu. E essas duas testemunhas são pessoas que provavelmente não tenham passado pela morte. Alguns dizem que é Elias e Enoque, porque não morreu. Outros dizem que é Elias e Moisés, porque ninguém sabe o que foi feito do corpo dele, embora ele tenha morrido. Talvez tenha havido algo sobrenatural para que Deus mantivesse o corpo dele, não sei. O fato é que ninguém tem dúvidas que Elias estará presente. Ou seja, quando Malaquias está falando do grande dia, do terrível dia que virá, que será antecipado por Elias, está falando da grande tribulação. Então não há dúvida que Deus está dizendo aqui: olha, eu vou me lembrar deles, dos que me temem, que confessam meu nome. Para quê? Para poupá-los, como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vejam o que a Bíblia está nos dizendo: que nós seremos poupados do grande e do terrível dia do Senhor. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus promete que os que temem, que nele creem, serão para ele um tesouro guardado especialmente, e eles serão poupados, literalmente poupados. Tchuco, dá para você colocar um texto aí de Apocalipse 3:10? Ele não está no script, mas eu me lembrei agora. É um texto também muito claro sobre isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que o texto está dizendo? Por que Deus vai guardar da hora? Deixa eu fazer uma pergunta: qual a diferença entre guardar na hora e guardar da hora? Na hora significa que Deus vai te guardar no meio da tribulação, sim? E da hora, no grego é ektu, literalmente é tirar para fora. Eu vos guardarei da hora, da grande provação, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Aqui não tem dúvida que está falando da grande tribulação. Mas Deus está falando que vai guardar todo mundo? Quem que ele vai guardar? Porque guardaste a minha palavra. E aqui eu quero fazer uma afirmação, começar a fazer uma afirmação. E eu confesso a vocês que eu mudei a minha opinião, porque eu acreditava que todo crente confesso ia subir. Hoje eu não creio mais assim. E eu vou mostrar para vocês, com muitos textos na Bíblia, que o arrebatamento não é privilégio dos salvos. Você pode estar salvo e não ser arrebatado. O arrebatamento é um privilégio de quem guarda a palavra de Deus. E eu ouso afirmar que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar surpresa, porque vai dizer: eu achei que eu ia subir e não subi. Por quê? E aí eu fiz de propósito, eu fui ler todos os textos da Bíblia que fala sobre a volta de Jesus e fala sobre guardar. Todos eles advertem que Deus vai levar somente quem está guardando a sua palavra, quem está vivendo a sua palavra. Então eu quero dizer para você, meu querido, você que me vê pela internet, se você está vivendo uma vida de pecado, achando que você vai ser arrebatado, eu estou te avisando: você não será arrebatado. Esta palavra hoje é para que você arrependa-se do seu pecado e deixe o pecado. Porque hoje dentro da igreja tem pecados iguais lá fora. E as pessoas estão muitas vezes confortáveis na igreja, achando que podem amar a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Não é possível. Nós somos pecadores sim, mas a Bíblia diz: se você anda em pecado, você não é nascido de Deus. Uma pessoa que peca e não sente o pecado, a tristeza do pecado,
de duas uma: ou não se converteu, ou se converteu e está caminhando para a apostasia. Mas a promessa aqui é para quem teme ao Senhor, é para quem guarda a sua palavra. E aí alguém vai dizer: não, mas essa carta foi escrita para Filadélfia. Filadélfia é escrita para um outro período da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em todas as 7 cartas do Apocalipse, quando o Espírito termina, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É plural, não é só para a igreja de Filadélfia, é para todas as igrejas, é para nós hoje. Todas as advertências são feitas para a igreja como um todo. Então, igreja do Senhor, acorda. Hoje é tempo de arrependimento. Se Jesus voltar hoje, será que você vai? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não existe salvação sem arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, é transformação de mente. Amém, igreja? Então agora eu quero mostrar para vocês que o arrebatamento, em segundo lugar, é para os fiéis. O que eu estou dizendo para vocês é que há pessoas salvas que não vão subir, porque a sua salvação, basta você crer de verdade que Jesus morreu no seu lugar, você está salvo. Mas para subir, você precisa estar andando na palavra, guardando a palavra, sendo fiel à palavra. E eu quero mostrar alguns textos importantes para vocês. Saibam que o livro de Mateus, no capítulo 24 e 25, nós temos o chamado sermão profético, que fala sobre a vinda de Jesus. E eu vou ler para vocês primeiro os versículos 45 a 50. A parábola do servo fiel. Diga: fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Um dos maiores seminários do mundo, Seminário Teológico de Dallas, um dos grandes escatólogos ou escatologistas afirma que este texto que fala de choro e ranger de dentes não está falando do inferno, porque o contexto não é do inferno, o contexto é da grande tribulação. Então, literalmente ele está dizendo que o servo que não está andando em fidelidade, que está dizendo: ah, meu Deus está esperando, o Senhor está esperando, está demorando demais, eu vou viver minha vida. E ele começa a viver uma vida de ébrio, de beberrão, espancando as pessoas. Está falando literalmente de um indivíduo que não anda segundo a vontade de Deus. Quando ele for encontrado e o seu Senhor voltar, ele não estará presente no arrebatamento da igreja. O segundo texto que eu vou falar para vocês está no mesmo sermão profético. Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Essa é uma parábola que todos conhecem. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro.
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A figura do casamento com Cristo, as bodas do Cordeiro, são os 7 anos de tribulação em que na terra o mundo vai estar vivendo um tempo de juízo, mas os que forem arrebatados vão viver as bodas do Cordeiro. E o texto aqui fala de 10 virgens, e portanto elas estavam preparadas para a vinda do noivo. E aqui, quando o noivo chega, 5 estavam preparadas com óleo nas lâmpadas. Eu mesmo no passado queria, não, as 5 virgens são Israel, as que são imprudentes. Mas o texto não fala isso, queridos. O texto diz que todas elas tinham que estar preparadas. E o texto fala das bodas, as bodas do Cordeiro. Isso se refere ao casamento de Jesus com a igreja, porque na Bíblia Israel é vista como esposa do Deus Pai, mas a esposa do Deus Filho é a igreja. Então aqui o texto está falando claramente que a igreja vai ter muita gente que não se prepara para a vinda de Jesus. Quantos de vocês conhecem crentes que riem quando a gente fala do arrebatamento? Hoje existem pastores pregando contra isso, pessoas dizendo: não, Jesus já veio uma vez, não vai voltar mais. Vai voltar porque Ele prometeu que vai voltar, e Ele disse: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então, igreja, estejam se preparando para a vinda do noivo, porque quando Ele vier, a porta vai se fechar para quem não estiver preparado. Mas que porta é essa? É muito clara. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse diz que eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta diz: subi cá. A porta aberta é o arrebatamento. O arrebatamento acontece e a porta se fecha. Essas pessoas que aqui permanecerem, elas poderão se converter, ou poderão se arrepender? Poderão. Só que agora não será somente crer para ser salvo. Nessa época as pessoas terão que perseverar na fé até quando tiverem que escolher entre a vida e a morte. Imagine você, se alguém puser uma espada na garganta de um filho seu dizendo: se você não negar a Cristo eu vou matá-lo. Que escolha você faria? Muita gente aqui ia dizer: eu ia negar, porque Deus ia entender. Não vai entender, queridos. A oportunidade é agora de você crer em Jesus e viver para Ele, porque quando Ele vier, aqueles que não estiverem preparando a sua vida para o encontro com o noivo não subirão. Amém? Vou continuar dizendo para vocês. Mateus 25:10, o versículo diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O terceiro texto que eu quero usar, ainda no sermão profético, é a parábola dos talentos. Todo mundo conhece, né, aquele texto da parábola dos talentos, que o Senhor deu 5 talentos, e talento é uma medida em peso, né, de ouro. 5 talentos para um, 2 talentos para o segundo, e 1 talento para o terceiro. Ele disse: eu vou sair, quando eu voltar eu quero que vocês administrem o meu dinheiro. A Bíblia diz que o que recebeu 5, trabalhou e produziu mais 5 de lucro, e entregou para o seu senhor. O que produziu 2, produziu mais 2 e entregou para o seu senhor. E o que produziu 1, pensou assim: não, mas o meu senhor é severo,
ele colhe onde não semeia, ele é duro, eu vou enterrar esse dinheiro. E quando ele volta, ele enterra o talento e ele entrega somente o talento enterrado para Deus. E aí eu quero que você leia comigo lá em Mateus 25, a partir do versículo 20, viu, Tchuco? Porque eu já contei essa parte da história, eu vou ler o que importa agora. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Este gozo do teu Senhor está no mesmo contexto do capítulo inteiro, também está falando do arrebatamento, irmãos. Aí seguindo, chegando por fim o que receberam 1 talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, é o mesmo contexto. Jesus está falando da volta dele, só que nesse texto ele está falando de dinheiro. Então, se você é aquela pessoa que tem recebido de Deus dinheiro, e você acha que o dinheiro é teu, não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus, foi Ele que te deu, e Ele te deu para que você trabalhe esse dinheiro e invista na sua obra. Agora, se você é daquele que tem medo de perder e enterra, Deus está dizendo: você deveria ter pelo menos colocado no banco para me entregar com juros. E mais uma vez aqui, a alusão é: aquele que foi fiel entra no gozo. E o contexto todo dos capítulos 24 e 25 é da volta de Jesus. E o que não foi fiel fica para fora, nas trevas exteriores. E mais uma vez, no contexto falado aqui, não está falando do inferno, está falando do tempo que virá, da grande tribulação, em que as pessoas viverão muitas dificuldades por conta de tudo isso. Então, meus queridos, para quem que é o arrebatamento? Para quem? Diga: para os fiéis. Não é só os que creem, é para os fiéis. Eu vou além ainda, não acabei não, ainda tem mais texto aqui para vocês verem. Quantos aqui sabem que a promessa de João capítulo 14 se refere a um casamento? Quando Jesus chega para os discípulos e fala: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Eu irei e prepararei-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. E aí ele diz: eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para vós outros. A figura de João 14 é literalmente a figura do casamento do judeu. Eu já falei para vocês que quando o homem judeu ele pedia uma moça em casamento, ele tinha que levar 2 coisas: uma garrafa de vinho, e tinha que escrever um testamento, falando literalmente o que ele ia fornecer para a noiva. Quando Jesus estabeleceu a ceia, ele disse que ele estava fazendo uma nova aliança, aliança de casamento com a igreja. Quando ele tomou o vinho, na verdade eram 4 cálices, ele tomou 3, porque o último cálice é o cálice da celebração. Esse ele não tomou, ele disse: só vou tomar de novo quando eu vier, quando o povo clamar Baruch rabá, Baruch rabá,
Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Somente quando ele for invocado assim, ele estará voltando. Mas neste casamento, o testamento é o Novo Testamento, é a promessa do que ele vai fazer para a igreja, a sua noiva. Então nesse capítulo de João 14, ele mais uma vez está falando para a igreja: eu vou para o Pai e eu vou voltar. Ele está falando para a igreja aqui, viu, irmãos? Ele está falando para os discípulos, ele não está falando para Israel. Aqui ele está falando para gente que já se converteu, que eram dele, aqueles que iam multiplicar a sua palavra. E ele diz lá em João capítulo 3 isso: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No versículo 15, ele diz assim, do mesmo capítulo: o que você espera, o que um noivo espera da noiva? Que o ame. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No capítulo 15, está no mesmo contexto, no versículo 7, ele diz assim, aqui ele está falando da videira verdadeira, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Para quem Jesus vem, irmãos? Para os fiéis. Para os fiéis. Confessar a Jesus traz salvação, mas entrar no arrebatamento, a promessa dos que estão escritos no livro da lembrança, é para os que temem ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Salvação é de graça, mas esse privilégio de não passar pela tribulação não é só para os salvos, é para os que são fiéis. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas como é que eu posso ter certeza? É simples. Abandona o pecado que você está vivendo, porque se você estiver vivendo uma vida de pecado, você não vai subir. E quando acontecer, não diga que você não ouviu, porque a palavra de Deus está sendo clara aqui, irmãos. Em todos os textos que ele fala da volta, ele diz: se prepare, seja fiel. Eu pergunto para vocês aqui, quem está noivo aqui? Tem alguém que está noivo? Não é possível, uma igreja desse tamanho não tiver noivo. Como é que você chama, meu jovem? Olavo? Nicolau, sabe o que Nicolau significa, né? Povo vencedor. Você deve ser vencedor em nome de Jesus. Como é que chama essa jovem bonita? A Kátia. Eu tenho certeza que vocês são fiéis, tá? Um ao outro. Mas imagine, Nicolau, se a Kátia falar: eu quero casar muito com o Nicolau, mas eu não quero ser fiel a ele. Porque hoje tem esse negócio de relação aberta, né? O que você faria, Nicolau? Tchau. Sim ou não? Você não quer que a tua esposa seja fiel a você? Você não quer que teu marido seja fiel a você? Querido, se o teu namorado está te traindo, pula fora, porque ele vai te trair depois. Se não está traindo agora, imagine depois. Então eu estou dizendo aqui para você que é marido, para você que é esposa, que está, traindo o seu marido às escondidas. Ele pode não estar vendo, ou traindo a sua esposa escondida, mas Deus está vendo. E quando Jesus está falando que ele vem para os fiéis, ele está dizendo sim, que quem vive uma vida de pecado abertamente não vai ser arrebatado. Ele está dizendo: eu voltarei, os que me amam guardam os meus mandamentos. Amém, irmãos? Então qualquer que seja o teu pecado, confesse o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o que encobre a transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Por que vocês acham que os judeus não vão subir? É o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, mas só vai ser arrebatado quem confessou a Jesus. E a gente sabe que na grande tribulação eles vão se converter como nação inteira, mas não vão ser libertos da grande tribulação. Por quê? Porque não foram fiéis. Então, a parábola de Lucas capítulo 12, versículo 35 a 37,
diz o seguinte: cingido estava o vosso corpo, esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Mais uma vez ele está falando da vinda dele. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, que é mais ou menos entre meia-noite e 3 horas, quer na terceira vigília, entre 3 e 6, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria. Mais uma vez, na Bíblia há uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, porque o arrebatamento ninguém vai ver, vai ser nas nuvens, num piscar de olhos. A segunda vinda vai ser na terra. A primeira nas nuvens, a segunda na terra. Todo olho verá, como o relâmpago sai do oriente para o ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui ele está falando do ladrão da noite. Porque quando houver o arrebatamento, você sabe quando ele vai voltar. Ele volta depois de 7 anos. Então não vai ser ladrão da noite. Todo mundo vai saber quando ele vai. Basta ler as escrituras, vão saber quando ele virá. Essa não, aqui está falando do arrebatamento. E ele diz: ficai pois apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essas palavras para nós ou também para todos? Diz o Senhor: quem é pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É sério ou não é, irmãos? Jesus está falando com a igreja. Quando o Senhor voltar, Ele quer que nós estejamos lutando para viver uma vida de santidade. Às vezes vamos escorregar, sim. E quando a gente fala vida de santidade, eu não estou falando só de sexo não, viu, irmãos? Porque tem gente que fala: não, mas eu não traio, eu não faço nada disso. Mas, querido, se você é uma pessoa que odeia, se você é uma pessoa que vive com raiva dos outros, se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa avarenta, se você é um crente que só reclama, se você é uma pessoa que não dá testemunho, como você está se preparando para o seu noivo? Vocês não entenderam? Vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que as aflições desses tempos presentes são leves e momentâneas, e elas não hão de se comparar com o eterno peso de glória do Senhor. Crente que é crente tem que louvar a Deus. Está passando por tribulação, louva a Deus, porque vai chegar um momento que tudo isso vai passar, e se você for fiel ao Senhor, você vai receber a eternidade na presença do Senhor, que é aquele que te ama e que te salvou. A igreja precisa levantar para trazer uma palavra profética de salvação àqueles que não conhecem a Cristo, mas tem que ter um bom testemunho. Hoje se fala muito de graça, e graça é verdade, mas existe o que os teólogos chamam de gracismo. Gracismo é fazer da teologia da graça aquilo que ela não é. É tirar do indivíduo que recebeu a graça a responsabilidade de andar em santidade.
E nós precisamos, porque todas as advertências do Senhor são essas. Vocês acham que Ele vai contra a sua palavra? Não dizer era só de brincadeirinha, porque eu queria que vocês fossem consagrados a mim, mas estava todo mundo salvo. Dá licença. Ele está usando a figura de casamento. Qual é o noivo aqui que não quer uma mulher que lhe seja fiel? Qual é a noiva que não quer um marido que lhe seja fiel? Deus espera da sua igreja a fidelidade. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos consagrar ao nosso Deus, porque Ele está às portas, irmãos. E quando Ele vier, Ele vai buscar aqueles que lhe são fiéis. Essa é uma palavra pesada, eu sei, mas ela deve provocar esse temor. Porque o livro de Memórias diz: aqueles que temem o seu nome. Vale a pena explicar o que é isso. Você já esteve diante de algo muito grandioso? As pessoas dizem que quando você faz um safari na África, os animais passam do lado, mas dizem que quando passa o elefante do lado, porque para o leão, aquele jipe é uma proteção. Mas para o elefante, se ele der uma ombrada naquele negócio, aquele negócio vai para lá. Um elefante pesa 6 toneladas, um jipe pesa 1 tonelada, não é nada para ele. Então as pessoas dizem que quando ele passa do lado, as pessoas ficam com aquele sentimento de fragilidade, de temor. Temer a Deus é assim. É você saber que Ele é o teu Pai, mas que Ele é tão poderoso, que num suspiro dEle, Ele pode nos destruir. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Hoje essa palavra é para que cada um de nós possa se arrepender de uma vida de levar Deus de qualquer jeito, como se Ele não merecesse toda a honra, toda a glória das nossas vidas. Eu quero terminar essa palavra dizendo: o que garante que nós vamos estar presentes no arrebatamento? Em primeiro lugar, reconheça Jesus como o único Salvador, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Mas a salvação te livra do inferno, mas não te livra da grande tribulação. O texto de Apocalipse 3:10 é claro: porque guardaram a minha palavra, eu vos livrarei da hora da grande tribulação de há de vir sobre todo mundo. Então, certamente vai ter um número extraordinário de crentes no dia do arrebatamento. E eu creio que nos últimos dias, talvez no último dia, o Espírito Santo vai trazer um grande temor para a igreja, e um espírito de quebrantamento e de arrependimento. E toda vez que alguém confessa o seu pecado genuinamente, é perdoado imediatamente. Hoje eu quero dizer para você: Jesus está voltando. Eu quero pedir a cada um de vocês agora, aqueles que puderem, que dobrem o seu joelho aí na sua cadeira mesmo. Essa é a oportunidade que você tem de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Talvez você tenha cadeias na sua vida, das quais você ainda não conseguiu se livrar. Mas clame pela misericórdia de Deus. Senhor Deus, que esta palavra encontre guarida nos corações de cada um de nós. Porque, Senhor, esse tempo que virá sobre o mundo será um tempo muito duro.
Será uma tribulação como nunca houve, Senhor. Nós estamos vendo só o início, os princípios de dores. Mas será uma perseguição para o mundo inteiro, Senhor. E o Senhor quer salvar a tua igreja. O Senhor quer levar cada um de nós para viver contigo. Então, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por uma vida sem compromisso. Perdão, Senhor, por uma vida em que o pecado faz parte da tua igreja, quando não deveria fazer. Senhor, nós como a tua noiva, nós queremos nos preparar. Purifica as nossas vestes. Dá-nos vestes brancas, meu Deus. Senhor, não queremos brincar de ser crentes, queremos ser crentes de verdade. Espírito Santo, nós te pedimos, dá poder para vencermos o pecado, para testemunhar. Espírito Santo, santifica a tua igreja, Senhor, em todo o mundo, Pai. Que haja esse espírito de quebrantamento e de arrependimento em todas as nações que invocam o teu nome, Senhor. Ó Pai querido, reconcilia as famílias, marido e mulher, pais e filhos. Senhor, tira de nós a relativização, tira de nós a venda dos olhos, ó Deus, porque não queremos olhar, Pai, para as coisas que te entristecem, que abominam o Senhor, e gostar delas, ó Deus. Nós queremos odiar as coisas que o Senhor odeia e amar as coisas que o Senhor ama. Amar os pecadores, mas odiar o pecado como o Senhor odeia. Perdoa a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, manda-nos, ó Deus, autoridade e poder para vencermos os pecados, para resistirmos às trevas, para evangelizarmos aquele que não te conhece. Pai, dá vitória para a tua igreja contra o pecado. Dá vitória, Deus. Que nós não amemos ao mundo, mas as pessoas que aqui estão, mas amemos ao Senhor e nos preparemos para a tua vinda, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Eu falo por mim, Senhor, falo pela tua igreja, por todos aqueles que estão me ouvindo e me vendo agora, e os que verão depois. Transforma a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Quero que você fique de pé agora, querido. Eu não sei o que pode estar no teu coração que desagrade a Deus, mas se você já é de Jesus, você sabe disso. E hoje é o dia, meu querido, de você deixar para trás isso e dar um passo em direção ao Salvador. O amor de Deus é algo tão grande que faz 2000 anos que Ele está retardando a sua volta, porque Ele quer alcançar a todo pecador. Se hoje você precisa entregar algo da tua vida, não se importe com quem está do seu lado, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Este vai ser um ato que você vai fazer para que você se lembre que o Senhor fez na tua vida. Pode vir, saia do teu lugar, querido, vem cá. Podemos nos espalhar aqui pela frente. Quando encher o local, se você estiver no meio da multidão, não tiver como vir, levante a sua mão onde você estiver. Deus quer dar para a sua igreja aquele novo coração, aquele amor, o primeiro amor que você tinha quando Jesus te emocionava, e que talvez você esteja tão amargurado que já não valorize o fato de que Ele te salvou, de que Ele te ama, que Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Então
Então põe a mão no teu coração e ore com o Senhor. Diga: Senhor meu Deus, hoje eu te peço perdão pela apatia, por um coração escuro, pela falta de adoração sincera, pelos pecados que o Senhor conhece que eu tenho cometido. Mas hoje, em nome de Jesus, eu faço jus da tua palavra que diz, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga: Senhor Jesus, Maranata, vou me preparar, Senhor, todos os dias da minha vida, como se o Senhor voltasse hoje. Perdoa-me, Senhor. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas hoje eu confesso, e a minha vida será diferente. Dá-me, Senhor, no meu lábio um novo canto, um espírito de louvor, de gratidão, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, eu queria dizer para vocês que Ele já os perdoou. Os tempos em que nós vivemos são maus. A igreja está tão preocupada em lutar contra si mesmo. Irmãos falando de irmãos, pastores falando de pastores. Enquanto isso, o mundo olhando de fora, escandalizado com a igreja. O evangelho é boa notícia. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Vamos falar da boa notícia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda salva, Ele ainda cura, ainda liberta. Então, igreja do Senhor, vamos falar do Senhor até que Ele volte. Até que Ele volte. Vamos deixar para o juiz ser juiz. Não queira ser juiz de ninguém. Nós não podemos julgar sem um juízo temerário, sem um juízo parcial. Conhecemos parte. Por isso vamos viver para Ele. Sabe quando a noiva se prepara para aquele grande dia? É assim que nós devemos viver. Amém. Igreja, levante a mão para o céu. Diga: Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero me preparar, Senhor, a partir de hoje, para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.